Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos ver agora sobre os render outputs do modo. Um render output, como o próprio nome diz, é uma saída de renderização. Quando efetuamos um render no modo, nós precisamos definir quais são os canais de saída desse render para salvar a imagem através desse canal. Eu vou adicionar aqui um modelo e efetuar um render rápido. Aqui na janela de visualização do render, nós temos aqui o output, o alpha e o final color. Esses dois outputs é o que já vem na shader tree por padrão, o final color e o alpha. Se eu não tiver esses render outputs na shader tree ou eles não tiverem marcados, eu não consigo renderizar. O modo ele vai dar o erro falando que render output not visible, ou seja, não há nenhum render output visível, não tem para onde ele renderizar. Okay? Se eu deixar marcado só o alpha, por exemplo, ele vai renderizar só o alpha da imagem. Okay? Não tenho a imagem final, eu só tenho o alpha. Eu consigo renderizar no modo só um output específico. O output no modo, para quem trabalha com Max, seria mais ou menos como os render elementos do Max, tá? Que possibilitam que nós façamos a composição na pós em algum editor de imagem, como Photoshop, GIMP ou After Effects. Bom, depois que a imagem foi renderizada, pela janela de Render Window, nós podemos salvar a imagem aqui, com o botão Save Image aqui embaixo. E ele vai salvar a imagem do canal que está selecionado, do output que está selecionado. O outro render, por exemplo, que nós temos, que ele tem o alpha e o final color. Se eu salvar a imagem com o final color selecionado, ele vai salvar o final color. Se eu tiver selecionado o output alpha, ele vai salvar o alpha, ok? Segurando com o botão aqui, ele vai aparecer mais algumas opções. No Save Layer Image, ele vai salvar um arquivo PSD com todos os meus render outputs em camadas, para facilitar o uso no Photoshop. Eu já vou abrir aquele PSD com as camadas de todos os meus outputs. Apesar de eu poder renderizar sem o alpha output aqui, se eu quiser salvar a minha imagem com transparência, o meu alpha precisa estar habilitado. Lembrando que a transparência somente formatos como TIFF, PNG, JPG não possui transparência. Então, se eu renderizar com o alpha output e vir aqui em Final Color e salvar somente o Final Color como PNG, eu tenho a transparência. Já como no JPEG, eu não tenho a transparência, mas desde que o alpha output esteja habilitado. Se eu não tiver o alpha output habilitado aqui, mesmo salvando em PNG, eu não vou ter a transparência. Okay? Além do Final Color e o alpha output, nós temos uma gama de outputs como o Ambient Occlusion, o Depth, entre outros. Eu não vou estar falando de um por um, mas eu vou explicar os principais, os mais utilizados. Bom, o alpha e o Final Color é o básico, o Final Color é o que dá a imagem final para nós, e o alpha é o que dá o recorte da imagem para que o fundo fique transparente. Na janela de visualização de preview, nós conseguimos visualizar os outputs também alterando por aqui, no botão Effect, alterando em Final Color, Alpha Output ou qualquer outro output que nós tenhamos. Para adicionar um novo render output,
basta em add layer, special, render output. Ele vai adicionar como final color. Mas nós podemos, clicando com o botão direito na coluna effect, alterar o seu efeito. Por exemplo, Ambient Occlusion, ele vai renderizar um pass de Ambient Occlusion. A gente consegue verificar aqui pelo preview esse pass de Ambient Occlusion. Cada Render Output tem algumas configurações específicas aqui na aba Properties dele. No Ambient Occlusion, nós conseguimos aqui embaixo configurar o número de Occlusion Rays, ou seja, definir a qualidade do render de Ambient Occlusion. Quanto mais rays eu colocar, mais raios de Ambient Occlusion, com melhor qualidade vai ficar o meu render de AO. Com poucos raios pode ficar um pouco granulada a imagem. E eu posso definir o Occlusion Range, que é a distância em que o Occlusion vai ocorrer da superfície do objeto. Em 0, como tudo no modo, é sem limite. Eu posso colocar limites em centímetros ou em metros. Vou colocar um limite bem baixo aqui. Como eu coloquei um limite de 2 mm, o Occlusion só está ocorrendo a uma distância de 2 mm da superfície. Por isso que está bem pequeno aqui os detalhes do Occlusion. Se eu aumentar um pouco esse Ambient Occlusion, ele já aumenta um pouco mais. Se eu colocar sem limite, ele não tem limite. Ele faz o Ambient Occlusion até a distância que é necessária. Em alguns casos, como interiores, fica melhor limitar o Ambient Occlusion para a cena não ficar porque senão a renderização do Ambient Occlusion do interior vai ficar muito escuro. Eu costumo limitar isso para alguns centímetros da parede, para que o Occlusion da parede ocorra até apenas alguns centímetros dela. Mas em cenas externas ou em cenas abertas, por exemplo, como esse personagem que só tem o personagem, nós podemos deixar sem limite, que ele já vai efetuar uma renderização do Ambient Occlusion de maneira adequada. Vou fazer um render dessa. E aqui temos nosso passo de Ambient Occlusion junto com o Alpha e o Final Color. Outro output também bastante usado é ao invés de adicionar, eu vou apenas modificar o nosso Ambient Occlusion. É o Depth, que ele, deixa eu alterar aqui e mudar, ele vai proporcionar para a gente uma imagem em escala de cinza, onde os objetos mais próximos da tela estão mais claros e objetos mais ao fundo estão mais escuros. Eu vou duplicar esse busto, colocar ele mais ao fundo assim, para a gente conseguir perceber isso. Bom, esse é o Final Color. Vamos mudar aqui para o Depth Output. Bom, não sei se está dando para perceber, mas a do fundo está um pouco mais escura que a da frente. E nós conseguimos definir essa distância aqui em máximo depth. Definindo essa distância, seria como definir a distância focal da câmera. Com uma distância muito alta, os dois vão ficar claros, porque a câmera está focalizando lá bem no fundo. Se eu for focalizar mais próximo da câmera, os objetos que estão mais ao fundo vão ficando mais escuros. Se eu focalizar muito perto, os dois vão ficar escuros. Então, com esse render output de ZDepth, nós conseguimos, pelo Photoshop, criar o efeito de Depth of Field sem precisar renderizar o efeito aqui pelo modo. Porque, como nós já vimos na aula sobre câmera, o efeito de Depth of Field ele pesa um pouco no render.
Com esse ZDepth, nós podemos fazer o render puro aqui no modo e, pelo Photoshop, fazer a composição e adicionando o efeito de Depth of Field, sem que o render demore muito. Outro render output que eu costumo usar bastante é o Surface D, onde ele vai renderizar cada superfície com uma cor diferente, uma cor sólida diferente, facilitando o recorte pelo Photoshop na hora da composição. Essa diferença de cor ele vai dar por material. Como os objetos estão com o mesmo material, então ele separou por elemento, por superfície. Mas se eu tenho um material diferente na gravata, por exemplo, ele vai, ou em alguma outra parte do objeto, ele vai gerar uma cor diferente para aquela área. Eu vou fazer uma seleção pequena de polígonos aqui e colocar um outro material. Vou mudar a cor desse material para ficar fácil de visualizar. Ok, ali. Aquele material ele já me deu uma cor diferente. Se eu precisar fazer uma composição no Photoshop ou apenas uma mudança de cor utilizando o Hue Saturation do Photoshop, eu consigo selecionar somente essa área da gravata na renderização final sem precisar renderizar novamente toda a cena. Além desse que eu já falei, outros interessantes aqui, além desses, nós podemos renderizar através do render output somente, por exemplo, a iluminação direta, ou somente a iluminação indireta, ou somente o diffuse color sem a iluminação. Ou só os reflexos. Eu vou adicionar um pouco de reflexo no material dessa gravata para poder demonstrar isso. Vamos colocar aqui reflexo aumento de 50%. Vou fazer uma gravata bem reflexiva, só para modo de teste. Vamos adicionar aqui o Reflection Shading. Bom, agora, além do Final Color e os outros, eu tenho um passo só com está refletida. A gravata está cinza aqui porque eu não tenho nada para ser refletido no meu ambiente. Eu não coloquei nenhum environment. Vamos adicionar um environment aqui. Qualquer. Esse aqui, por exemplo. Bom. Aqui, pelo Output Reflection Shading, eu tenho só o reflexo. Esse é o Final Color. Vamos adicionar aqui iluminação indireta. Não. Diffuse Direct não. Iluminação indireta. Aqui nós temos só o passo do reflexo, só o passo da iluminação indireta. Ele recebeu a iluminação do ambiente externo, que tem uma cor laranjada. E o Final Color. Com esses passos, nós conseguimos também fazer uma composição no Photoshop, sem precisar voltar no modo e efetuar a renderização novamente.
Enquanto que o pass de ambiente ocluso nós conseguimos adicionar o ambiente ocluso pelo Photoshop, o ZDF nós conseguimos adicionar o Depth of Field pelo Photoshop, esses pass de iluminação indireta, de reflexo, nós conseguimos fazer mudanças mais avançadas no Photoshop sem precisar efetuar a renderização. Por exemplo, eu vou voltar aqui sem o nosso environment. Vou mudar a cor aqui de um deles. Vamos colocar uma cor vermelha. Deixa ele próximo aqui, vamos ver se... Bom, o que acontece? Como a gente viu na aula de iluminação global, deixa eu ver se consigo aproximar ele mais aqui. Bom, como nós vimos na aula de iluminação global, a cor do objeto é refletida no outro objeto devido ao rebatimento da luz. Se eu desabilitar aqui o meu busto vermelho, eu não tenho mais aquela iluminação avermelhada nesse outro busto branco. Se eu habilito ele, eu tenho essa iluminação avermelhada. Ok? Lembra que, como eu disse, aqui se eu utilizar o Surface D, eu consigo recortar facilmente essa imagem no Photoshop e efetuar uma mudança de colorização. Pelo Photoshop é muito simples fazer isso. Eu consigo, por exemplo, selecionar facilmente esse busto de trás que está vermelho e através do Hue Saturation do Photoshop alterar a cor dele. Mas no meu render ele está gerando uma cor avermelhada aqui no busto da frente. Então se eu for no Photoshop e decidir que eu quero mudar a cor desse busto para azul, ele não vai modificar a iluminação que ele gerou, vai modificar só a cor dele. Essa iluminação avermelhada no busto da frente vai continuar avermelhada, o que vai acabar ficando estranho. Com o pass de iluminação indireta, por exemplo, ele vai dar um pass para a gente com essa iluminação indireta aqui, avermelhada. Então a gente consegue, com esse pass de iluminação indireta, na hora que for mudar a cor, por exemplo, desse objeto para uma outra cor diferente do vermelho, para que o resultado fique adequado, a gente também consegue ir lá e mudar o pass da iluminação indireta de vermelho para azul, para combinar com a cor que foi modificada do objeto. Tudo isso para que não seja necessário voltar aqui no modo e efetuar o render novamente, só para mudar a cor de um objeto na cena. Assim como também o ZDepth, que além de economizar tempo de render, se eu decidir na pós que o foco do objeto vai ser no objeto da frente, ou o foco vai ser no objeto do fundo, eu posso fazer isso diretamente pelo Photoshop ou pelo meu editor de imagem, enquanto que no modo eu teria que configurar novamente o foco na câmera e efetuar um render novamente. Se eu não gostei, eu tenho que refazer esse render. É muito mais prático trabalhar com os render outputs. Okay? Nesse caso específico da troca de cor, além do passe de iluminação indireta, eu precisaria ter um passe também do diffuse sem iluminação, porque o Final Color ele já sai nele a iluminação avermelhada. Já o diffuse shading
eu tenho só o diffuse sem iluminação. No caso, esse aqui é o total, ele está com iluminação. É o diffuse, um shadow edge. Ele vai ter um pass da cor difusa sem iluminação. Aí, pelo Photoshop, a gente mescla utilizando os recursos do Photoshop, a iluminação indireta que nós renderizamos, junto com o diffuse, para gerar o Final Color lá pelo Photoshop.